Boa noite a todos, que sejamos todos bem-vindos para mais esse nosso encontro nos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, para que possamos juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus, nos conscientizarmos da necessidade da nossa transformação, dos nossos sentimentos de amor, enfim, de tudo aquilo que necessitamos para nos unirmos sempre naquilo que há de bom. Boa noite a todos que já possam estar chegando. Elma, Silvia Constantino, Sinara, que bom ver vocês aqui. Muito bom mesmo. Êmia, olha, todo mundo chegando na hora. Êmia, Patrícia, Sonimar, que bom ver todos aqui. Que sejamos todos bem-vindos. E isso é ótimo, né? Ótimo mesmo. Reunidos em nome de Jesus. Abner, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Muito bom ver vocês todos chegando aqui, minhas amigas e amigos queridos. Ultimamente eu ando numa correria, né, Margarete? Que aí eu não estou, às vezes eu nem coloco o nome, mas boto todos amigos e amigas queridas. Bom dia, boa noite, depende, porque a correria tem época que fica demais. E agora vai chegando o fim do ano, né? É muita coisa de uma só vez. Mas a gente dá conta, né? Muito bom vocês estarem aqui. Muito bom mesmo. E é sempre bom nós estarmos nessa integração, né? Interagindo uns com os outros, né? Nesse trabalho que a gente só faz evoluir com ele, só faz crescer e nos sentirmos, de fato, melhores a cada dia, né? Melhores a cada dia. Isso é muito bom mesmo. Adilson, Elis Regina, boa noite a todos. Sonimar, já falei. Sejam todos muito bem-vindos. Simone, Francilene, Valéria, sejam todos bem-vindos. Rosângela, boa noite. Cláudia Monte, Janete, que bom. Beijão para o Caleb. Fátima Barbosa, boa noite, queridas e queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Gosto muito de ver vocês chegando aqui para a gente continuar nessa atividade maravilhosa dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Anete, amiga querida, melhoras, minha amiga. Que Deus te abençoe da saúde. Lourenço, Lourenço, boa noite, querida. Mário Nobre, boa noite, querido amigo. Sejam todos muito, muito bem-vindos mesmo. Obrigada pela companhia de todos vocês. Muito bom ver você aqui, Anete. Muito bom mesmo. Significa que você está, graças a Deus, se erguendo, né? Está tudo ficando bem e vai ficar melhor ainda. Tá, amiga? Vai ficar tudo melhor ainda. Maria Helena, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Sejam todos bem-vindos. Se eu já pulei alguém, não se entristeça. Tenha certeza que eu estou vibrando por todos indistintamente. Valéria, Simone, boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Fátima, querida, tudo bem? Obrigada pela presença de todos vocês, viu, Mário? De todos vocês. Maria Helena, Roseli, sejam todos muito, muito bem-vindos mesmo. Adriano, boa noite, amigo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Sejamos todos bem-vindos, né, Anete? Todos bem-vindos mesmo. Então, vamos dar início, né? Vamos dar início ao nosso trabalho naquela vibração de paz, de amor, de benevolência, da necessidade de entendermos como precisamos, né, estar fortes na fé, na esperança, naquilo que desejamos, na nossa própria transformação, que é muito, muito, muito importante. Leide, boa noite, querida. Quem eu não citei, sinta-se abraçado. Valéria, falei com você. Renicelinha, boa noite. Boa noite, Maria Aparecida, Simone.
Boa noite a todos. Se eu já pulei alguém, sinta-se abraçado. É muito interessante, essa semana eu estava pensando, ainda hoje também, Maria Rosana, pensando, né, fazendo uma reflexão, né, sobre algumas das coisas que o Adriano anda falando nesses dias. E a gente percebe o quanto é importante a gente não se sentir culpado, a gente não se sentir entristecido, a gente não assumir a dor do outro, mas sim ajudar o outro superar a sua própria dor, porque tudo na vida tem uma razão de ser. E essa razão de ser é algo que a gente, às vezes, parece que foge desse entender, quando na realidade a gente não tem que fugir, a gente tem que enfrentar no sentido de olhar para aquele problema, abraçar aquela situação e ajudar aqueles que nos buscam, né? Aquelas pessoas, aquelas criaturas que estão conosco no sentido de acreditar no nosso apoio. Não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado, né, Maria Rosane? Não adianta mesmo, não é isso, Mário? Silmara. Então, a gente precisa, de fato, começar a entender certas coisas que nos envolvem, que acontecem, coisas que as pessoas às vezes se derramam em cima de nós, né? E a gente precisa valorizar um pouquinho a nós mesmos para podermos compreender certas coisas que às vezes fica muito difícil da gente entender, porque a gente às vezes pensa assim, né, Nilce? Ah, nossa, eu quis ajudar fulano e fulano deixou outras coisas, transparecer outras coisas, não quis o apoio. Olha, a gente não pode forçar a crença a ninguém, a gente não pode querer mudar o pensamento das pessoas. A gente estende a mão àquele que não quer caminhar sozinho, a gente estende a mão, porque a gente tem dentro de cada um de nós. Boa noite, Firmino, Murilo. Seja bem-vindo, Darlene também. Então, a gente quer orar, vamos fazer uma coisa, não precisa falar nada para a pessoa. Então, ora, mentaliza aquela pessoa, joga uma vibração para ela, é muito melhor do que, às vezes, a gente tomar a dor do outro. Né? Isso nos ensina muito e é muito triste, às vezes, quando a gente faz isso. Então, vamos orar, né? Vamos unir nossos pensamentos, o nosso ideal de paz e de amor, o nosso desejo de cura, de curar a nós mesmos, de curar os nossos semelhantes, os nossos familiares, aquele que amamos e que está conosco todos os dias. Aí a gente sentindo aquele problema, né, Elma, que a pessoa está vivendo, e a gente precisa estar de cabeça fria, né, Ana Maria? Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando, que eu tenho pulado, viu, Francilene? Então, é muito importante isso. Eu tenho observado muito por esse caminho, sabe? E às vezes a gente se envolve onde não deveríamos nos ter envolvido. E às vezes a gente assume uma dor que não é nossa, né? E não é justo conosco nem com ninguém, né, Darlene? Flávia, boa noite também. Então vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a essa energia superior, a criadora de todos e de todos, ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, aos curadores da luz do plano espiritual, do plano material, para que todos nós, num só ideal de paz e de amor, possamos nos envolver nessa energia curadora. Que todos que estão hoje para fazer cirurgias espirituais e os tratamentos espirituais possam receber o melhor da vibração, que possa abrir a mente, os horizontes da mente, que possa abrir o coração e deixar que a energia jorre sobre aquilo que nós temos a necessidade de curar. E assim confiarmos na espiritualidade maior e naquele que tudo rege, que tudo vê, que tudo sabe. E assim vamos continuar o nosso trabalho. Nós estamos ainda no mesmo livro, claro, hoje o capítulo 9, que fala das doenças kármicas. Doenças kármicas. Muito interessante. Quer dizer, todo o livro é muito interessante. Eu agradeço imensamente a Deus poder estar revendo esse livro, porque é um entendimento que no passado era um e hoje é outro, e mais expandido as nossas consciências, e muito importante a gente entender o que precisamos fazer conosco mesmo. Entender em cada um de nós por que dói e como curar as doenças da alma, que são as doenças do espírito, comprometido, aliás, desculpe, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos irrefletidos,
e pela emanação errada que muitas vezes designamos as outras pessoas, não é? Porque a gente me diz, eu não gosto de fulano, eu não me dou bem com ciclano, eu não gosto disso, eu não vivo com aquilo. A gente não pode, não pode, não pode. A gente tem que compreender. E o que não dá para mim, eu não aceito, simplesmente, né, Bia? Sejam todos bem-vindos, que eu não tenha citado. Então, nessas doenças kármicas, eu gostei muito, porque hoje eu consegui fazer uma pesquisazinha aqui sobre algo que estava na minha cabeça com relação ao karma. Então, essa palavra, né, essa palavra karma vem do antigo idioma hindu, que significa causa, efeito e efeito ao mesmo tempo. Causa e efeito ao mesmo tempo. Por quê? Porque nas nossas atitudes, nas nossas colocações, tudo que a gente passa, tudo que a gente diz, tudo que a gente faz, tem uma consequência, ou positiva ou negativa. Então, a gente expressa às vezes, um pensamento de forma errada. Às vezes, você pensa que está ajudando uma pessoa, está prejudicando a pessoa e prejudicando a si mesmo. Porque a gente não pode impor, a gente tem que auxiliar, entender, mas não fazer aquilo que está acima até de nós mesmos. Esse termo karma, né, que significa causa e efeito ao mesmo tempo, ele expressa, na verdade, a lei segundo a qual toda causa gera um efeito. Isso que a gente está falando, em outras palavras, toda causa gera um efeito, e esse efeito ele é equivalente em sentido contrário. Em sentido contrário, de que forma? Porque quando eu penso, eu estou pensando, eu estou expressando, né, esse efeito por aquilo que eu falei, o que eu fiz, ele abrange o próprio destino de cada um de nós. Ou seja, se eu estou emitindo pensamento errado, se eu estou enganando, se eu estou blasfemando, tudo isso vai ter uma consequência. Tudo isso terá uma consequência. E a gente fala muito do karma, né? A gente fala pouco do Dharma. E, Adriano, esse é um assunto para você. Dá licença que eu vou entrar do meu jeitinho, da minha simplicidade, só naquilo que eu sei, né? Né, Larissa? Então, Adriano, segura a barra. Depois você explica bem completo, se houver necessidade. Joaquim, boa noite, amigo querido. Roselândia, boa noite, que eu não citei. Cláudia Helena. Sejam todos muito muito bem-vindos mesmo. Então, o Dharma significa, na verdade, isso que a gente falou, né? Que é um conceito fundamental. Estou abrindo esse parênteses aqui. Você vai dizer, mas Sônia, porque eu achei assim interessante a gente ter essa noção. A gente fala muito do karma, o Dharma muito raramente. Então, a gente agora está falando das doenças kármicas. Então, achei por bem a gente entender um pouquinho, expandir um pouquinho mais esse assunto, karma e Dharma. Então, o Dharma, na realidade, foi o que eu quis dizer para falar do oposto do karma. Então, é um conceito fundamental das religiões orientais. Isso aí todo mundo deve saber por conhecer, né? Como o hinduísmo e o budismo. Mas até aí tudo bem. Mas significa o quê para essas criaturas de lá de trás que veio para a gente esse ensinamento? Significa que aquilo que sustenta, né? Ou o caminho correto. Esse é o Dharma. Aquilo que sustenta o caminho correto. E a sua essência refere-se à natureza, aos nossos deveres morais, que todos temos, né? O dever moral, as virtudes e a forma como as coisas são. Isso nós precisamos. Aí você vai dizer, por quê? Eu vou explicar por que eu me entrei por aqui. Porque isso também veio nos auxiliar, veio demonstrar para nós, veio nos dar um subsídio para que a gente entenda de fato as causas das nossas doenças, o porquê que acontece, por que a gente ainda se torna irrefletido nas coisas, e age naquele momento sem raciocínio lógico e traz para a gente as doenças, as causas, né, das doenças kármicas, que é aquilo que a gente está falando. Muita gente entende esse Dharma como D, né, que pelo lado do budismo, que pode ser entendido como uma lei cósmica que mantém o universo em harmonia. E a gente sempre está falando dessa energia geradora de tudo,
desses nossos pensamentos que a gente quer que o universo comungue, então, que sejam os pensamentos positivos, pensamentos bons, aquilo que faz parte da conduta e do dever, que é a maneira correta que a gente precisa viver para não trazer as doenças. E com as doenças a gente não ficar passando de encarnações e encarnações, quitando essas dores, que já está na hora da gente começar a entender que não há necessidade de a gente acumular. Vamos acumular virtudes, acumular coisas boas, né? Então, a maneira correta de viver, que inclui os nossos deveres como pessoa, os nossos deveres como uma pessoa, os direitos, as leis e as virtudes morais, que a gente precisa entender isso, as virtudes morais, que é a nossa colocação de como a gente se porta na vida, do que a gente é de fato, que a gente não está usando o cinismo, que a gente não está mentindo, que a gente não está enganando, né? Que eu estou camuflando. Então, aqui está tudo correto dentro desse karma e do dharma, que a gente deve e o que a gente não deve fazer, para não vivenciar isso que a gente vai concluir nesse trabalho, nesse capítulo 9. Então, no sentido pessoal, a gente pode entender a missão de vida. No sentido mais pessoal, ou seja, particular de cada um de nós, pode ser visto como a missão da vida. Muitas vezes eu citei em outros trabalhos, acho que vocês que já assistem talvez devam lembrar, que eu falo que todos nós temos uma missão. Conosco, com aqueles que prejudicamos, com os nossos familiares, a gente vai citar a família nesse capítulo. Os laços que fazem, às vezes, a gente ter mais um pouquinho de complicação. Então, a missão de vida. Qual a minha missão? Então, eu falo sempre assim, existem aquelas criaturas dotadas, já vividas, né, que já subiram um pouco mais, que trazem as grandes missões, esses espíritos mais elevados. Eu, por exemplo, ainda tenho uma missãozinha desse tamanho, que é comigo, a responsabilidade comigo e com aqueles que eu assumi estar em família. Aqueles conhecidos que eu assumi auxiliar. Então, eu tenho essa missão, todos temos. Elis Regina, o Abner, Fátima, Maria Rosane, Bia, o Mário, todos nós temos. Madalena, boa noite, querida, Neide Madalena. Então, todos nós temos as nossas missões que são de suma importância na nossa evolução moral e espiritual e no estar ou não comprometidos para não trazermos karmas dolorosos. Então, vejam como é importante para nós, Silmara. Muito importante. Eita, esqueci meu copo lá dentro com água. Mas vamos lá, né? Então, aí nesse sentido daqui, o budismo deu para nós um ensinamento dentro da palavra Dharma, usada para descrever os ensinamentos de Buda. Tudo bem até aí. Até aí, tudo bem, tudo muito bem, maravilhoso. Eu amei lembrar e buscar mais essas coisas. Mas Dharma e Karma, né? São vistos como duas coisas, mas são diferentes. São vistos como as duas faces de uma mesma moeda, mas não são iguais. Não são iguais. A moeda tem um lado uma coisa, do outro lado tem outra coisa, um outro simbolismo qualquer, não é? Então, agir de acordo com o Dharma é estarmos em equilíbrio e em harmonia com a natureza, gerando consequências positivas, como a gente acabou de falar, positivas. Agir contra o Dharma é a forma incorreta, e eu vou dizer, acrescentar mais alguma coisa, e direta do karma negativo, né? Karma negativo. Porque com isso a gente acumula dívidas e no próprio religião de ensinamentos orientais, ele fala como nós. Toda dívida precisa ser o quê, gente? Paga. Todas as dívidas precisam ser pagas. Hoje eu refletia sobre isso. Deludes, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos, que eu não tenha visto chegar. Gina, Margarete, eu acho que eu falei, né? Que eu esqueci, eu pulei, né? Vocês sintam-se abraçados. Eu ficava pensando hoje, por que eu tenho, vamos dizer assim,
aqui falando, né? Uma mãe acamada, duas tias doentes, filhos comprometidos, netos assim. Aí, por que eu estou no meio de tudo isso? Será que a gente se analisou? Porque meu pai é assim, porque a minha mãe está assim, porque meus filhos são assim, porque meus netos estão assim. Às vezes a gente não reflete sobre isso e aqui está nos chamando a atenção para entender isso. Então, quando a gente deixa dívidas, a gente precisa quitar com essas pessoas, quitar com essas situações. E assim a gente vai passando, né? Já que Dharma e Karma não é a mesma coisa, a gente já entendeu isso, embora estejam interligados no hinduísmo e em outras filosofias orientais. Eu acho maravilhoso, eu gosto muito dessas coisas. Se eu disser que não, estaria mentindo. Né? Então, o karma, como uma lei de ação e reação, traz as consequências das nossas ações e das nossas intenções que está em nós, em nossos pensamentos. E aí a gente não entende porque tem uma dor disso, tem uma dor daquilo, daí a gente não entende por que sente isso, por que sente aquilo, por que eu vivo essa situação. Olha aqui está. E isso aqui traz essas consequências que a gente vai falar agora, ainda agora à noite, né, que são as doenças kármicas. Então, essa lei de ação e reação, que são as consequências das nossas ações e das nossas intenções, nos dá a oportunidade também de corrigirmos e agirmos corretamente como tem de ser. Moral, isso é uma coisa que a gente precisa ser. Não podemos usar de falsidade, não podemos usar de hipocrisia, até porque eu sempre disse, com relação à doutrina espírita, com relação ao espiritualismo, não combina hipocrisia com isso. De forma alguma, não existe, não tem como. Lídia, boa noite. Vocês que eu não tenha visto, sinta-se abraçado. Obrigado pela companhia. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Então, quando a gente está falando sobre esse assunto aqui, eu vi uma coisa que eu não conhecia, viu, Adriana? Depois você fala aí para a gente entender, do quando você puder. O que chamam de as 7 leis espirituais. Eu achei maravilhoso isso. Gostei. Mas dessas 7 leis inclui o quê? Inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, ou seja, aqueles relacionamentos de amizade conjugal ou não, ou familiar, que a gente tem que ter em harmonia, e não que são as compensações de ambos os lados, de todos aqueles que circulam nas situações que vai nos fazer evoluir. E é muito importante tudo isso. Então, liberdade criativa, estabilidade física, emocional e bem-estar, que traz o quê? A paz de espírito, que não tem coisa melhor do que a paz do espírito. É a gente se olhar, mesmo com espelho, sem espelho, olhar para dentro de cada um de nós e sentirmos particularmente, individualmente, a sensação de um dever cumprido, a sensação de estar bem, do bem-estar, de dizer, nossa, eu tenho feito isso, que maravilha, obrigada, Deus, pela oportunidade, obrigada, fulano, pela oportunidade do trabalho, obrigada por tudo. Como eu estava fazendo essa semana, espalhando, e falei para vocês aqui na semana passada, o quanto eu estou feliz de ver as idosazinhas. A gente vai fazer a formatura do ABC, daquelas idosas que não sabiam escrever, que não sabiam ler, e é maravilhoso, isso nos faz assim, se eu partir hoje, pelo menos uma coisa eu fiz, de boa. A gente precisa dessas sensações que nos ajudam a estar de cabeça erguida, nos ajudam a estar de cabeça erguida. E isso é maravilhoso, Cristina. Cristina Cris. Eloá, boa noite. Boa noite a todos. Chegou um bocado de gente que eu não vi. Muito obrigada pela companhia e agradeço imensamente. Então, vamos lá. Nós falávamos agora, que é o início do capítulo, falando sobre o karma, onde ele fala que é escrito em antigo idioma do hindu, consagrado aos cultos nos templos, iniciativos. Vamos para lá, vamos passar, que a gente já falou isso aí, então vamos para frente. Mais adiante, no livro As Doenças da Alma, ele fala que esse conceito, está de acordo com Allan Kardec no livro, numa citação do livro O Céu e o Inferno, que a gente viu com Elielma e Maria Elisângela, no trabalho do
do livro Céu e Inferno. Então, isso que a gente está citando agora está contido no capítulo 7, no item 9 do livro O Céu e o Inferno, para a gente entender o que são essas doenças kármicas, toda essa casa. Então, ele diz: toda falta, nesse livro, no livro do Céu e Inferno, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Olha, está aqui nessa parte que a gente leu, dos fundamentos do idioma, budismo, né, do hinduísmo. Então, estamos certos, estamos no caminho certo. Precisamos ter essa consciência, entender isso para a gente não cair nos erros do passado e que a gente está renovando esses erros. Não há essa necessidade dessa renovação disso aqui de forma alguma. Então, ele diz bem claramente: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. A dívida deve ser paga. Se não for em uma existência, está lá no livro Céu e Inferno. Se não for em uma existência, ser-lo-á na seguinte ou nas seguintes existências. Ou seja, se eu não paguei tudo hoje, me guarde, Senhor, para pagar o resto, né? Ou por parcela. Pode ter parcelado, né? Esses débitos. Porque todas as existências nossas, todas as nossas reencarnações, são solidárias entre si. Ou seja, não tive uma lá e a de hoje é maravilhosa. Não, vai demorar para ser, vai demorar. Então, a gente precisa entender as nossas dores e nos harmonizarmos com ela, não nos revoltarmos com aquilo que, às vezes, a gente sente uma dor tão suprema para nós, pela nossa faixa evolutiva. Eu já vivi situação assim, que eu blasfemei contra Deus, para mim Deus não existia força superior nenhuma, porque tinha me tirado meu primeiro filho. Aí a gente começa a não refletir, começa a não acolher a nossa dor, que a gente está escutando muito isso constantemente, pela manhã ou à noite. A gente não acolhe a nossa dor, a gente não acolhe o nosso momento, nem analise. A gente não acolhe, e o que é que acontece? A gente está buscando mais sofrimentos, acumulamos mais dor na nossa alma, que a gente não precisa. Então, ele diz aqui: se as nossas existências são solidárias, aí a gente não pode dizer daqui para frente que não sabia. Então, a gente precisa se harmonizar com os nossos momentos de dor, aquele momento irrefletido que parece de tristeza, de melancolia. A gente precisa acolher. O Evangelho fala de melancolia também, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele diz assim, quitando essa parte do capítulo 7, do item 9, do Céu e Inferno: aquele que se quita numa existência, aquele sofrimento que quita numa existência, não terá necessidade de pagar pela segunda vez. Aí eu gostei, foi muito dessa frase. Eu amei quando eu vi isso aqui. Digo: ai, meu Deus, será que eu já tenho alguma coisa? Eu não vou ter que viver certas situações novamente? Ai, não, nós não vamos, nem eu, nem vocês, nem ninguém. Ai, estou sentindo falta da minha água. Mas tudo bem, terminar a parte, né, Sinara? Então, a gente já sabe agora, viu, gente? Viu, Flávia, Sinara, todos nós aqui, né, Margarete, tudinho, já sabemos que se eu quitar nessa, eu não preciso levar nas seguintes, de forma alguma. Então, vamos correr para não deixar nada passando, sobrando para a próxima existência. Essa mesma conotação, desse sentido, encontra-se no Evangelho, quando afirma: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, está preso aquilo ali, né? Isso está em João, capítulo 8, versículo 34. Então, olha que maravilha. Nesse trechinho aqui, a gente já disse tanta coisa que está tirando, que vai tirar de dentro de cada um de nós tudo isso que é maravilhoso, a gente não precisar levar para frente. Por quê? Isso significa que as nossas faltas do passado, prender-se às faltas do passado, é manter-se estagnado. Olha, não tem condição, a gente veio aqui para evoluir, para vivenciar bons momentos, e não está preso na lama, que a gente estava lá desde a encarnação passada, desde quando e quanto tempo lá de trás, não. A gente não pode estar estagnado, a gente não pode estar estacionado, não, sem retornar
Mas precisamos sim retomar o caminho da evolução. E o que é esse caminho da evolução espiritual? É a gente ter essa consciência de não nos prendermos às dores, mas sim acolhermos os momentos difíceis e passar por eles de boa, como diz na juventude aí no dia a dia, né? De boa por tudo isso. Mas quando a gente não faz isso, a gente está guardando, se tornando insuportável, se tornando chato, se tornando aquele crítico que ninguém quer estar por perto, aquela companhia que não faz bem para ninguém. Porque se eu não estou bem, eu não posso ser boa para nada, nem para ninguém. Eu não estou passando bem. Como eu posso dar o bem para alguém? Eu preciso viver esse bem, né, Helena Macário? Preciso viver para que todos nós possamos juntos, de mãos dadas, não é, Marinense? A gente ter a necessidade e o entendimento de caminhar mais rapidamente e não acumular dores na alma, que não há essa necessidade de forma alguma, não há mesmo essa necessidade, Marlene. Eu quero que todos vocês sintam-se todos muito bem-vindos, o quem eu vi e quem eu não vi, tá? Ana Lúcia também, que eu não tinha visto. Então, no parágrafo seguinte, eu achei interessante quando ele diz assim, ó, comentando isso aqui, eu pensei assim, infelizmente ou felizmente, a libertação daquelas faltas que nós cometemos, a gente fala tanto assim, parece até, né, que a gente se sente a pior das criaturas. Não. Isso aqui é expondo para cada um de nós aquilo que já fizemos e o que não precisamos fazer, nem estarmos presos, né? Então, infelizmente ou felizmente, a libertação das faltas se faz simplesmente, muitas delas, né, muito ou quase tudo, se fazem através das doenças ou outras modalidades que podem ocorrer na mesma existência onde foi praticado, na época em que foi praticado, se pratiquei agora, posso ter a misericórdia de quitar logo isso agora. Ou guardou, ficou preso em nós, para a próxima existência. Aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, temos a necessidade de entender os nossos pensamentos. Lembra, gente, do quanto é importante a gente trabalhar o nosso pensamento. Não deixar que em nossa mente seja invadida por pensamentos deletérios. Não podemos de forma alguma. Necessitamos entender os nossos pensamentos, as nossas emoções, a partir do momento quando ele começa a surgir. Por que eu estou pensando isso? Hoje mesmo eu vinha do meu exercício que eu faço para a coluna e eu vim pensando, mas por que eu estou pensando isso? Eu não tenho necessidade de pensar nisso. Então, a gente precisa, quando vem qualquer coisa assim, a gente faz o nosso acolhimento assim, do pensamento e a gente diz, não preciso disso. Aí começa, faz uma vibração positiva por si mesmo, né? Faz uma oraçãozinha um momento. Chama o nosso anjo da guarda, olha, eu chamo o meu de Lucas. Eu digo, ó, Lucas, pelo amor de Deus, né, Lucas? Deixa isso para lá. Acolhe aí, faz alguma coisa, eu não quero esses pensamentos. Boa noite, Gessione também. E aí a gente começa a se sentir, né, Sinara? Se sentir resguardada, fortalecida. Por quê? Porque quando eu entendo, começo a entender os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos e os meus atos praticados, eu começo a analisar durante a nossa existência atual. A gente tem que pensar no que a gente está fazendo hoje, aqui e agora. Né? Como diz Eckhart Tolle, no livro Poder do Agora. Agora, porque o que eu fizer agora tem poder, né? Tem poder, é uma energia, então eu preciso administrar. E quando a gente administra os nossos sentimentos, os atos praticados durante a nossa existência, eles não vão gerar karmas específicos, porque não vai mais existir, como ele falou aqui no termo anterior, eu não vou ter necessidade de quitar aquilo que não existe mais, já foi quitado. Caso contrário, vão gerar as nossas atitudes imprudentes, vão gerar karmas específicos que se somam ao karma de outras existências. Ai, meu Deus, imagine. Deus me livre, né? De forma alguma, não tem sentido. É como disse também, passando, isso precisa passar e bem rápido, né? Então, não quero esses karmas gerados de jeito nenhum e trazer do passado para agora e daqui a levar para outro, de forma alguma. E cujos efeitos, né, desses karmas gerados,
ele expressa um saldo favorável ou desfavorável. Então, a gente precisa entender bem isso aqui. Sabe por quê? Porque se ele for favorável ou desfavorável, ele incide, ou seja, ele é de dentro, e não de forma alguma, não vamos deixar que entrar entre cada um de nós essas coisas, de jeito nenhum, não quero isso dentro de mim. Nós não queremos, não é verdade, gente? Agora eu vou fazer uma pausazinha aqui, nós não vamos querer ele na nossa vida presente, está trazendo coisas que não têm sentido. Está dando para entender? Fala aí para mim, por favor. Hein, Maria Helena? Filomena, boa noite, querida. Lídia, vocês estão tá dando para entender? Fala aí para mim, por favor. Tiese e Fátima, boa noite. Boa noite a todos que eu não tenha visto. Nilma. Está dando para entender direitinho? É. Oh, Adriana, é tão gentil. Ave Maria, olha só. Então, tá dando para entender direitinho? Fala aí para mim. Gosto quando vocês dizem que está dando para entender. E a gente começa a entender, né, Verônica, que é muito bom a gente não precisar dos infortúnios, né? Não precisamos. Mas aí ele vai concluindo aqui no outro parágrafo que eu gosto muito, que eu quero falar também aqui. Ele fala: nenhum caso rege o destino das pessoas. É da lei do karma que tudo condena, ajusta e realiza. Ou seja, o meu ato, a minha atitude, os meus pensamentos vai coordenar, vai ajustar aquilo que eu vou ter que quitar, né? Que eu não estou precisando. Então, vai realizar no nível perispiritual. Quando eu vejo isso, eu digo, eita, comprometimento. No nível perispiritual, no nível, ele vai registrando, olha, como eu falei na semana passada, no computador do plano espiritual, da encarnação futura, não apaga o que eu faço hoje, não deleta, fica lá gravadinho para nós, registrando tanto as ações favoráveis como as desfavoráveis. É esse o grande problema, não é esse um grande obstáculo. O problema, se nós criamos, precisamos desmanchar esse problema. Então, vamos ter cuidado. E essas ações desfavoráveis é na vida de cada um que não deixou passar a oportunidade de ter cometido uma injustiça, de ter cometido um delito ou de outras infrações que a gente não precisava. Se a dor ou o infortúnio sem causa aparente batem à nossa porta, não são devidos ao castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Se ele castigasse, ele não dava oportunidade para a gente corrigir. Ele não castiga ninguém, nem é fatalidade ou um destino cruel. Ai, meu destino é cruel, porque tem gente que é muito vítima, né? Gosta muito de se vitimizar. Meu destino é cruel, é isso e aquilo outro. Nada disso. São resultados, vejam bem, queridos e queridas amigas, que eu também estou nesse balaio, veja bem, hein, Zélia? Tudo que nós fazemos, as nossas ações inflexíveis, que a gente não pode ser inflexível, a gente precisa abrir, por isso que a gente sempre precisa expandir consciência, expandir aquilo tudo que a gente precisa para ficar mais fácil, para ficar menos doloroso para a gente. Eu perguntei, eu nem vi se alguém falou que está dando para entender. Nem vi se alguém falou isso. Não vi se alguém falou que está dando para entender. Eita, fala aí de novo, pelo menos um, né? Se um entender, já tá bom, né? Aí a gente diz assim, então, são resultado de ações inflexíveis, ou seja, daquela pessoa que é durona demais, firme demais. Não, eu não aceito. Eu gosto assim, tem gente que é assim, eu aprendi assim, não vou mudar. Meu Deus, a gente nunca pode dizer que não vai mudar, que não vai se transformar. Nós temos a inteligência, que é um atributo especialíssimo na nossa existência. Então, esse atributo chamado inteligência nos dá a oportunidade sempre de nós estarmos nos reajustando, de estarmos, na verdade, né, Denise? Assim,
comungando com o bom ideal, né? Com os ideais de paz, de amor, tudo que a gente vem citando sempre, constantemente. Meu Deus, por que eu não estou vendo se vocês estão entendendo direitinho? Hein, Abner? Não estou vendo aqui. Eita, Cláudia, você falou, não entendeu o Dharma? O Dharma é o que é positivo, o Karma é o que é negativo. Pronto, mais ou menos assim. Aí eu acho que você vai entender. Depois do que a gente concluir, você vai entender sim. Tenho certeza. Mas se não entender, a gente coloca de outra colocação mais claro, né? Lei de Santos. E aí, vocês estão entendendo? Eu não entendi nada. Não vi vocês dizerem nada. Não sei se vocês estão entendendo ou não entendendo. Ah, sim, Margarete, agora, eu acho que sim. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Então, a gente estava falando dessas pessoas que têm ações inflexíveis, mas que a colheita de cada um é obrigatória. A gente não pode esquecer. A gente não vai plantar pitomba e colher caju, de jeito nenhum, nada. Eu só vou colher aquilo que eu plantei, aquilo que eu estou fazendo na minha plantação para hoje e para amanhã, para nossas vidas, nossos momentos futuros. Então, a colheita é obrigatória. Visto ter o karma a finalidade de reajustar as criaturas na harmonia universal, olha aí, está dando agora para entender o que é o Dharma e o karma. Olha, o karma tem a finalidade de reajustar aquilo que eu fiz de desajustes, os meus desajustes, as minhas quedas, a minha insensatez. E o Dharma é justamente tudo que eu faço de bom, tudo que eu faço de bom. E quando eu faço de bom, eu já estou mais do que reajustada, eu já estou em harmonia com a harmonia universal, né? É a harmonia universal. A lei do karma, essa lei que a gente pensa que é difícil de entender, de aceitar, mas que a gente vive, querendo ou não, ela está ao nosso lado, né? A gente vai vendo o que com ela? Entendendo, a lei do karma pode ser entendida como decorrente das leis de causa e efeito. A gente falou isso nem no início da nossa conversa, de causa e efeito. Do retorno ou reciprocidade. O retorno ou a reciprocidade. Segundo a qual toda ação praticada tem o seu retorno equivalente ao sentido contrário. Olha aí, ficou claro agora, não ficou? Eu acho que ficou claro, bem claro, sim. O que eu faço de bem, para mim, vem o bem. O que eu faço de mal, para mim, vem o mal de uma forma ou de outra. O retorno é equivalente e o sentido contrário. Daquele que mandou. Se eu mandei uma vibração negativa para outra pessoa, ele vem no sentido contrário para mim. Ele não vai passar despercebido, né? Esta lei tem uma conotação no Evangelho quando afirma a cada um segundo as suas obras, né? A gente falou isso, na verdade, né? A gente falou isso aqui nesse instante. Cada um segundo as suas obras. Segundo a lei do karma também, e sim, essa de cada um segundo as suas obras, que está em Mateus capítulo 16, versículo 27, e está no capítulo também da Apocalipse 22, item 12, né? Isso aí é importante a gente não esquecer, porque aqui está dando para a gente todo o respaldo de que aquilo que a gente faz tem consequência e não pode ser apagado, não pode ser apagado. A gente vai fazendo o seguinte, mais para frente. Segundo essa mesma lei, se a pessoa não tem disciplina mental para controlar os seus atos, se eu não tenho disciplina mental para controlar os meus atos e começo continuando a cometer faltas durante a nossa existência, não consigo ter bons pensamentos, vai acontecer o quê? Nós vamos ter que enfrentar as consequências. As consequências. Quando não, o Dharma está favorecendo a gente, porque é justamente o oposto disso aqui. E esse karma aqui que traz as consequências nesta existência ou na vida futura, pois as mesmas se manterão registradas no perispírito. A gente falou isso no início do nosso livro, já estamos no capítulo 9, né? No perispírito, e se manifestarão como problemas de retorno desta existência aqui, como doenças ou perturbações kármicas em vida futura.
Então, a gente precisa nunca esquecer, parece muito repetitivo, mas há essa necessidade, senão a gente não vai entender nunca, nunca, nunca mesmo a necessidade de mudarmos, de mudarmos. Se uma pessoa, agora você veja bem aqui, ó, se uma pessoa cometer uma falta em relação ao seu próprio organismo, você pode dizer agora com que a gente já fez isso ou poderia ter feito. Se eu tento um suicídio, eu me prejudiquei, eu me prejudiquei. Se eu cometi, eu sei que eu não posso usar de certo alimento e faço em abundância. Aí aquilo eu estou prejudicando o meu organismo. Eu estou prejudicando. Prejudicando de maneiras diferentes. Nós nos prejudicamos de maneiras diferentes. Cada um de acordo com a sua consciência, com o seu modo de ver, de ser e de sentir. Por isso que ele falou ali, a conotação, o retorno equivalente. Equivalente. Não pense que eu pratico o mal e eu vou receber o bem, ou vice-versa. De forma alguma, não vai acontecer isso. Como ocorre, por exemplo, com o uso de drogas. Você acha que uma pessoa que está. Porque, para mim, a pessoa que vive droga é uma pessoa doente, né? Uma pessoa que precisa de ajuda e de compreensão e de uma série de coisas que a gente não pode condenar nada nem ninguém. Então, de maneira diferente, como ocorre no uso de drogas, das pessoas que se entregam a qualquer tipo de vício, a concupiscência, que significa aquelas pessoas que têm a fraqueza dos desejos excessivos, das coisas materiais, dos prazeres sensuais, né? As pessoas que têm aquele erotismo exacerbado, tudo isso são comprometimentos que, se a gente está vivendo e está num nível muito alto, tudo isso que a gente está citando, significa que são desregramentos pessoais, vividos por esse espírito encarnado, por nós, espíritos encarnados, que estamos neste planeta. Cada um de nós trouxe a sua falha e muitos de nós estão cometendo agora, porque não conseguiu curar a doença da alma e ela está continuada nesta existência. E a gente está aqui neste momento, juntos, unidos e reunidos em nome de Deus, para que a gente não caia mais nas tentações, né? Para que a gente consiga subir. Então, esses regramentos pessoais, quem prejudicou, ou se nós prejudicamos nossos semelhantes, e particularmente os nossos familiares, esses familiares que estão conosco lá atrás, nós temos a responsabilidade de ajudá-los a sair dessa situação. Lembra que eu citei pouco tempo atrás? Por que a gente tem um familiar doente? Por que a gente tem um filho especial? Por que a gente adquiriu de uma hora para outra, nessa existência, uma enfermidade que a gente nunca imaginou? Não é castigo, como nós citamos, não é castigo de Deus, não. Foi aquele karma que a gente construiu para nós. Se nós tivéssemos construído o Dharma, a gente não estaria vivendo essa situação. Então, temos a responsabilidade de ajudar. Se nós lesamos alguém, de qualquer que seja a forma que a gente lesou alguém, de qualquer forma que seja a natureza daquele nosso comprometimento, tudo isso traz consequência. Não adianta a gente fugir dessa responsabilidade ou a gente querer ignorar por medo de assumir. Não, a gente precisa assumir, porque aí senão nós teremos novamente a oportunidade da retribuição daquele mal que a gente deu para aquela outra pessoa, porque tem aquela dívida em aberto. Olha, compra um automóvel e não paga as parcelas, para ver se alguém não vem buscar, não vem cobrar, né? Então, a gente precisa entender, compreender toda essa situação que a gente vive, que não precisaríamos estar vivendo, mas ainda estamos neste patamar, né? A evolução ainda está muito lenta. Algumas vezes, na própria vida, na vida futura, o sofrimento que vem corresponde com uma forma realmente de ressarcir com aquela pessoa que nós falhamos, aquela falha, né?
aquela falta que ficou aberta com aquela criatura, e que nós, no departamento reencarnatório, que vai sair uma frasezinha novamente aqui, mais ou menos com relação a isso, a gente diz: eu vou te ajudar. E vou te ajudar como? Nós vamos para a mesma família e eu vou tomar conta de você. Ou você vai tomar conta de mim, porque o erro veio de lá para cá, não foi daqui para lá. Então, a gente precisa entender que de uma certa maneira, de uma certa não, na certeza, sim, que a gente está ligado pelos vínculos da lei de causa e efeito. Não tem como ser diferente, de forma alguma. Então, se nós cometemos, vamos cumprir, não vamos fugir da nossa dívida, né? Não vamos fugir do nosso comprometimento. Tá tudo certo, tá dando para entender, continuando tudo direitinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para o item primeiro desse capítulo, né? Que a gente estava todo na primeira parte. Agora vamos para a primeira, que fala das causas das doenças kármicas. Olha, a gente falou quase que todas as causas aqui, né? Dessa partezinha de agora. Mas vamos citar mais dentro do assunto. As faltas cometidas no passado pode ser, a gente precisa entender isso. Não vamos condenar Deus, porque eu estou passando, questionando isso, ficando doente de tanto pensar porque eu estou passando por isso. Né? Não vamos deixar isso acontecer. Então, essas faltas cometidas no passado podem ser responsáveis pelas doenças kármicas, todos os nossos deslizes, como aquilo que a gente falou, né? Os vícios de todas as formas, causadas pelo cigarro, pelas drogas, pelo mau uso, sem controle de medicamentos. Não precisa ser só drogas proibidas, não, mas medicamentos psicotrópicos utilizados no tratamento de distúrbios mentais, a agressividade humana, a violência, a maldade, tudo isso pode trazer para nós bebidas alcoólicas, vamos dizer assim, situações, quando a gente se envolve com isso, que vai trazer para nós por que eu sou agressiva. Vamos estudar porque eu sou agressiva? Então eu vou me estudar, vou me analisar, vou buscar uma ajuda e vou mudar. Por que eu sou tão chorosa? Não, eu vou saber por que eu estou chorando por qualquer coisa. Que descontrole é esse? Então, tudo isso, porque eu tenho aquele ímpeto de violência, e isso vai trazer todas as consequências que nós não precisamos estar. Eu fico pensando, por que essas pessoas, às vezes eu disse, meu Deus, para mim um dos crimes que eu acho absurdo é o estupro. Eu digo, meu Deus, quem sou eu para condenar alguém? Eu posso ter vivido, eu posso ter sido o autor. Não, aí eu começo a orar e pedir a Deus em situações diferentes, de suicídio, de sacrifício do organismo, passando privações, não vou comer porque eu vou engordar, eu não vou fazer isso porque isso é aquilo. Essa psicose, quantas pessoas já morreram por não se alimentarem? E não era por falta do alimento, não. Né? E a gente já viu isso em outras situações. O hábito também, que é uma coisa muito prejudicial, que torna-se causa de doenças kármicas, os pensamentos negativos. Mas a gente fala muito sobre isso. Mas isso está no contexto de todo esse livro. Porque são as razões, são as causas que nós precisamos estar ressaltando. Pensamentos negativos. Por que impregnados de emoções de ódio? Por que ódio? Por que ciúme? A gente, às vezes, não se analisa. Não analisa aquele gesto de uma criatura e não pensa naquela criatura que necessita do auxílio. Não, a gente pensa nela como crítico. Olha para isso, é uma fraqueza, isso não tem sentimento, isso não tem orgulho, como se orgulho fosse uma coisa. Hoje eu escutei uma coisa absurda, né? Que o carro foi fazer um reparozinho e eu fui para o meu exercício e fui de ônibus, e no ponto do ônibus uma pessoa falava para outra que a culpa de tudo que acontece é o presidente que devia mandar matar ele, quem faz isso, matar. Eu digo, meu Deus, aí tem uma senhora do lado, olhou para mim e disse assim, as pessoas são papagaios, eu ri, fiquei rindo sozinha assim devagar, repetindo coisas que não sabe, que não entende. Ó, Cláudia, que bom, graças. Não é? Então, a gente precisa, não está sendo papagaio repetindo coisas ao léu, não. A gente precisa conhecer e fazer colocações justas, não sermos injustos com o nosso semelhante. Eu vou correr aqui um pouquinho, que eu só tenho 10 minutos.
Então, a gente não pode se prender a emoções de ódio, de ciúme, de inveja, de raiva, de tristeza. A gente não pode viver caluniando as outras pessoas. A gente não pode usar de maledicência. A gente citou melancolia nesse instante, a gente não pode. Ser sempre aquela criatura insatisfeita. Quanto mais tem, mais quer, ou não é aquilo outro, e começa. E tudo isso traz os transtornos. Está lá registrando, tudinho registrado, né? Como também os desvios da sexualidade, infelizmente, é coisa que existe, que a gente não pode fugir, nem é coisa que a gente não possa citar, porque aqui não estamos levantando falso a nada, nem a situação nenhuma. Se está nos livros, é porque existe. Se está na medicina, é porque existe. Né? Os estados de vida pautada na ociosidade. Também eu não posso ver de perna para o ar, todo dia numa rede, tomando ar fresco, ou na beira da praia, tomando aquela brisa. Não é assim. Não é assim. A gente pode usar de tudo que a natureza nos proporciona e nos oferece, mas com sabedoria, com limite, né? Não desajustadamente. Então, estarmos ociosos, não. Essa minha amiga que está aí, eu tenho duas amigas assistindo, né? Eu chamo ela de mão de fada. Por quê? Todo o tempo que ela tem livre, ela entrega. Ela ligou para mim semana passada, um pouco tempo atrás. Sônia, quando vai ser a coisa das idosas? Que eu quero levar umas coisas. Eu disse, tudo bem, ela trabalha divinamente bem. A minha outra amiga, a Dineide, também, como eu tenho a prima que trabalha divinamente bem com coisas lindas e maravilhosas, né? Manuais. E a gente vê que maravilha você pensar, além daquilo que você faz para o seu sustento, você ainda pensa nas outras pessoas que nada têm. Isso é maravilhoso, isso é o caminho da cura, né? Assim, são muitas e muitas pessoas que fazem alguma coisa por alguém, né? Pessoas que têm o seu emprego, é aposentado, tem o seu ótimo salário como funcionário público, como isso, e estão ali trabalhando em benefício daquele que nada tem. Isso é maravilhoso, isso aí não vai trazer karma nenhum, nem doenças nenhuma, muito pelo contrário, isso vai nos ajudar a ter mais leveza daquilo e a compreender os nossos momentos de dificuldades, né? A gente não vive na corrupção. Infelizmente, a gente vê muito, mas não é eles e Deus, não nós e eles, né? Cada um vai. Viver na leviandade, no mau emprego de posições sem responsabilidades, né? Não entender porque eu tenho uma posição lá em cima, porque eu sou o doutor de qualquer coisa, eu tenho o direito de pisar em... Não, isso aí não existe, isso aí é comprometimentos, né? Pessoas que prejudicam seus semelhantes não tem nada a ver com aquilo que Deus e Jesus espera de cada um de nós. Enfim, todas as faltas cometidas no passado, somos responsáveis e elas vão trazer consequências, ou seja, os nossos sofrimentos. Cometidos por nós mesmos, pelos nossos familiares. Essa é uma parte que eu vou precisar explicar bem mais detalhado. Eu vou voltar a essa mesma parte da semana que vem, porque é importante, quando ele cita aqui família, né? E tem uma citação da Bíblia que fala também disso, do Evangelho, e a gente tem que ver, para citar bem direitinho, isso vai ficar para o dia 4/11. Nossa, como o tempo está passando, né? Vou botar até aqui, para 4/11 do mês que vem. Aí a gente vai falar, vou concluir só desse meu pedacinho que eu tenho aqui, onde ele fala tudo isso e pede para que nós tenhamos entendimento para os laços que nos unem aos nossos familiares, que a gente diz, nossa, fulano sofre tanto com essa mãe, fulano sofre tanto com esse filho, não sabe a razão do karma que essas criaturas têm, que hoje estão na família, não é porque eu estou pagando o erro da minha família, a família não está pagando pelos meus erros, nós estamos comprometidos pelos aqueles erros que juntos fizemos. Essa realidade que está aqui, nesse contexto, neste parágrafo. E esses laços de família nos colocaram nessa família aqui para a gente viver tudo isso. Então, fulano não é pior, não é ruim, não. É o comprometimento, esses vínculos profundos com os nossos familiares, com as dificuldades que ele tem e aquelas que nós temos para eles nos ajudarem. E esses vínculos transcendem essa existência, não é de agora, não. São de outras existências, de outras situações. E é muito importante a gente entender esses vínculos, essas situações,
que são oriundas de nós mesmos, não de outras pessoas também. Entendermos que os nossos entes queridos, né, como lembra a mensagem no Evangelho que tem do cego de nascença, né, que perguntaram para ele, está até aqui, eu vou concluir essa parte na semana que vem, esse mal foi dele, do pecado, que tudo se referia a pecado no passado, aí diz, esse pecado foi da família que ele está pagando, ou seja, a família tem uma pessoa deficiente porque ela se comprometeu com ele, porque ele se comprometeu com aquela família. Então, é muito importante a gente entender esses vínculos familiares. As pessoas que têm relacionamentos coletivos, porque nós temos relacionamentos coletivos, e elas podem ter ajudado ou prejudicado criaturas em outras existências, ou eles mesmos, ou nós, o círculo dos familiares, ou os familiares para com outras pessoas. Os familiares de hoje, conosco mesmo, com o ciclo de família, o núcleo familiar, ou com outros, o grupo desse núcleo atual. Então, razão pela qual, além do karma individual, existe o karma familiar e o karma coletivo. O karma coletivo, que é do grupo, que juntos estavam comprometidos com alguma coisa. Né? E aí esse karma coletivo vem da ocorrência de quê? De acidentes, de catástrofes que juntos estamos ali passando por aquilo. Muitas pessoas podem estar envolvidas no mesmo sofrimento, sem ser por acaso, porque o acaso a gente já aprendeu que não existe, que não existe. Não, é só um pouquinho aqui, Adriano, que eu vou terminar. Eu pensei que eu não precisava, mas dá para terminar só esse pedacinho. Não é só a má sementeira que produz maus frutos, não. Certos comportamentos que a gente citou aqui, nesse item todinho aqui, né, nesse primeiro, esse comportamento aparentemente inofensivos podem ser danosos, né, danosos para a própria alma, como o não aproveitamento das oportunidades que todos têm e que a gente, às vezes, não aproveita, não nos sentimos na proporção, né? Proporcionados durante a existência terrena, aí geram igualmente má colheita do fruto, ou seja, das nossas ações, dos nossos atos, que são os frutos, né? Para o futuro. Do mesmo modo, a inatividade, é triste, né? A inatividade, a inércia, a ociosidade, a preguiça física e mental, tem gente que não quer raciocinar, tem gente que não quer se mexer, está lá, naquele marasmo, sem necessidade. São igualmente nocivas à alma. O espírito tem que ser ativo, tem que trabalhar. Você diz, meu pai nunca parou de criar, e eu também não. Então, a gente precisa entender isso, que todas essas coisas que nós citamos são nocivas à alma, que não podem manter-se estagnada em face das leis da qual nós estamos vinculados para crescer, para evoluir espiritualmente. E isso é muito importante para nós entendermos isso. E assim, nós vamos orar, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga pelas lições. Não que eu dei, que eu não dei lição nenhuma, eu só repassei o ensinamento. Mas a gente precisa ser maleável conosco mesmo, olhar para dentro de cada um de nós e dizermos assim, pelo menos dizer, Senhor, perdoai, porque eu não sabia o que fazia. Mas hoje a gente já sabe. E se nós sabemos, Rose e Denise, é porque a gente pode, Cíntia, a gente pode sim. E graças a Deus a gente vai poder sempre. Então, vamos elevar o nosso pensamento às energias mais altas que nós pudermos. Vamos comungar com o universo, vamos comungar com o universo todo o amor que nós pudermos. E assim pedirmos ao Mestre de Nazaré que cure onde dói em cada um de nós. Que todos que farão parte das cirurgias e tratamentos espirituais possam receber de nós e de toda a espiritualidade superior dos curadores da luz do plano espiritual e material, todas as energias para nos curarmos daquele mal que muitas vezes reside ainda dentro de cada um de nós. Senhor, te agradeço. Te agradeço por tudo,
pelas incertezas, pelas inseguranças que estão nos ensinando, pelas lágrimas, pelos sorrisos, pelas tempestades, pela calmaria que tantas vezes nos envolve e é tão maravilhoso senti-la. Muito obrigada por tudo, Jesus amado. Muito obrigada, energia curadora. Muito obrigada àquele que a gente chama de Pai de infinito amor e bondade. Que todos possamos receber de Ti os Teus frutos de amor. Desse imenso amor que nos ajuda a curar e que nos concedeu a oportunidade de, unidos e reunidos em Teu nome, de curarmos uns aos outros pelo Teu grande e imenso amor, hoje e sempre. Que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigada pela companhia. Perdoe as falhas. Muito obrigada de todo o meu coração pela companhia. É muito bom estarmos juntos. É muito bom estarmos unidos e reunidos e que assim possamos continuar, hoje e sempre. Muito obrigada por tudo. Meu abraço fraterno para todos vocês. Que toda a energia do amor nos envolva hoje, realmente, e sempre, sempre, sempre. Muito obrigada, Denise, Maria Helena, todos vocês, Silmara, Maria Aparecida, todos vocês, Maria Rosana, Elis Regina, muito obrigada, Mário, Maria Helena, todos vocês que estávamos aqui. Adriano, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade do trabalho e meu abraço para todos mais uma vez. Tchau, gente. Tchau, tchau. Para não tomar mais o horário, né? Estamos aqui. Tchau.